caros, muito boa noite a todos. É um enorme orgulho estar aqui novamente em Aveiro, convosco, nesta cidade fantástica, a que chamam a Veneza portuguesa, e que é de facto uma das nossas grandes pérolas. Queria começar por saudar a Distrital de Aveiro, o seu presidente, o Hugo, toda a equipa dele e todas as concelhias do Distrito de Aveiro, que estão aqui hoje também representadas, todos os concelhos. Obrigado por esta organização, obrigado por este evento, mais um evento fantástico aqui no Distrito de Aveiro. Agradeço-vos profundamente, uma grande salva de palmas para vocês, foi o vosso esforço também. Aos nossos candidatos, ao nosso cabeça de lista, meu caro Jorge Valsacina, por terem aceito este desafio, que neste momento histórico é particularmente difícil. O Chega está hoje, segundo os números todos que conhecemos, como uma das maiores forças políticas nacionais, e aceitar esta responsabilidade num dos distritos mais populosos do país. Aveiro é o 5º distrito mais populoso do país. É uma enorme, enorme responsabilidade. A todos os candidatos, muito obrigado, Jorge, muito obrigado. A toda a nossa lista de Aveiro, homens e mulheres capazes de fazer o melhor pelo seu distrito. E hoje temos de falar do que se passa hoje. E o que se passa hoje é muito simples. Tivemos ontem um debate com todos os outros candidatos em que ficou claro que António Costa já não serve para Portugal. António Costa não consegue explicar porque é que chegámos ao ponto em que chegámos. E para aqueles que viram o debate ontem, António Costa diz isto. Quando confrontado porque é que estamos tão atrasados em relação aos outros, porque é que continuamos a ficar para trás no crescimento económico, porque é que há milhões de consultas que foram adiadas nos últimos 2 anos, António Costa diz, a história explica. Só que não é a história que explica. É o Partido Socialista que explica. A razão do nosso atraso dos últimos anos, das últimas décadas, tem sido o governo socialista. E ficou claro que António Costa não sabe que rumo quer para o país, nem é capaz de perceber a sua própria responsabilidade. Quando confrontado com isto, vai buscar índices e dados a dizer que estamos melhor aqui, melhor ali, e foge ao essencial. 500 mil de portugueses foram atirados para a pobreza nos últimos 2 anos. Portugal foi ultrapassado por países de leste. E este distrito de empresários, de empresas, de homens e mulheres que fazem pela sua vida, sabem bem o que isso é. E o que António Costa tem para lhes oferecer é um futuro cheio de nada, com uma esquerda a querer cada vez mais impostos para distribuir por quem não quer fazer absolutamente nada. E é isso que nós temos que retirar do debate de ontem. Mas retiramos outra coisa do debate de ontem. Que sem nós a direita não conseguirá governar. E bastava ver o desnorte em que se encontravam. Porque continuam incapazes de falar das pessoas comuns. Quer a Iniciativa Liberal, quer o CDS, quer o PSD, tornaram-se partidos de alguns, de pequenos segmentos, de pequenas elites, incapazes de falar para o cidadão comum. Reparem que só o Chega foi capaz de falar nas carreiras de alguns profissionais, no atraso económico, nas pensões e na luta contra a corrupção. Como é que uma direita que quer ser governo, passados 6 anos de poder socialista, em que estamos cada vez piores na luta contra a corrupção, que temos um procurador europeu cujo currículo foi falsificado por uma ministra da Justiça, que temos um ex-primeiro-ministro socialista a ser julgado, como é que a direita não pega, neste caso, e tem que ser o Chega, a falar mais uma vez de corrupção? Ontem mostrámos uma coisa, que só pode haver um governo de direita digno em Portugal se o Chega fizer parte desse governo e for parte integrante da solução para Portugal. E reparem na desfaçatez com que a esquerda fala do estado em que estamos. Disse Catarina Martins que a culpa de estarmos como estamos é esses senhores aí, apontou para nós os 4, Rui Rio, André Ventura, Francisco Rodrigues Santos e João Coutinho Figueiredo, responsável porque querem privatizar isto e aquilo.
os partidos que aprovaram 6 orçamentos socialistas, 6 nos últimos anos, com toda a deterioração que vocês sabem qual é, que não é preciso ninguém dizer. Todos os que aqui estão sabem o que é filas num centro de saúde. Todos os que aqui estão sabem o que é encher o depósito e pagar um preço pornográfico para encher o depósito. Todos os que aqui estão sabem o que é chegar a Aveiro e pagar portagens indecentes para aqui chegar. É isso que um partido sério deve denunciar. E é isso que a esquerda nunca vai perceber. É que nós não viemos para servir nenhuma ideologia. Nós viemos para servir os cidadãos comuns e os portugueses de bem. Chega! 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 Mas hoje, Catarina Martins passou todas as marcas. Desanimados com as sondagens que os dão já atrás do Partido Comunista, estão a ter o que merecem, na verdade. Hoje, Catarina Martins foi fazer campanha, imaginem para onde? Para o bairro da Jamaica. Verdade? Foi para o bairro da Jamaica. Foi ao bairro da Jamaica ver uma família, a família que me processou, e há um momento em que um senhor mais velho dessa família diz assim: aquele André Ventura é terrível. E a Catarina faz assim aquele ar de beata, assim, é verdade, é mesmo uma pessoa terrível. Catarina Martins converteu-se nestes últimos tempos. Reparem que quando eu lhe perguntava: mas você votou contra ou não a descida do salário dos deputados? Deixe-me falar do Papa novamente. Vocês votaram ou não contra as propostas do Chega sobre corrupção? Voltando ao Papa Francisco, eu gostava... Catarina Martins está-se a transformar. E hoje era ver aquele olhar de Dona Catarina, ali no bairro da Jamaica, a dizer: sim, este homem é terrível. O Chega é um grupo de fascistas e de extremistas. E depois pensou: espera aí, o que é que eu estou aqui a fazer? Mais vale tentar sacar alguns votos daqui. E então disse: sim, isto é tudo muito mau, mas sobretudo temos que nos lembrar disto. Dar a vitória ao Bloco de Esquerda é derrotar o André Ventura neste dia 30. E vejam ao desespero a que se chega. Vai suscitar uma família pobre, com poucas condições, vê-se casas em estado degradado. Eu ainda pensei que ela lhes fosse chamar para ir viver para a casa dela, porque ao menos era uma ajuda que as pessoas levariam a sério. Mas não. Era para dizer: votem no Bloco de Esquerda, porque imporemos uma derrota ao Chega. Com o país no estado em que está. Com salários que envergonham qualquer país da Europa. Como disse o Jorge, com pensões que nos deviam fazer pensar 3 vezes se estamos na Europa ou no corno africano. O problema de Catarina Martins é derrotar o André Ventura. Estamos entendidos sobre o tipo de políticos que temos em Portugal. Estão-se nas tintas para os portugueses. Querem votos, votos e mais votos, não querem saber de mais nada. No dia 30 terão a resposta desses mesmos portugueses nas eleições. Em qualquer caso, vocês hoje estão aqui, portanto não estão a acompanhar o outro debate que estava a acontecer entre os partidos sem assento parlamentar, em que vários disseram que a grande preocupação deles, eles nem estão no Parlamento ainda, mas já têm uma preocupação, que é o crescimento do Chega. E então, um dos candidatos, eu estava aqui, mas vi agora nas notícias online, que um dos candidatos diz assim: tenha fórmula para evitar que o Chega cresça. Eu pensei: extraordinário. Deve ser matar-me ou alguma coisa do género. Mas não. Então, ele vai tentar eleger deputados ciganos para a Assembleia da República. A verdade, vejam isto, está publicado. É a estratégia para evitar que o crescimento chegue a eleger deputados ciganos. Vejam que nós conseguimos em 2 anos e meio coisas extraordinárias. Convertemos a Catarina Martins ao catolicismo, pusemos os ciganos a votar e até já há ciganos candidatos. É um milagre, Só nos Chega conseguimos fazer este milagre. Só nos Chega conseguimos fazer este milagre. Amanhã o polígrafo vai ver se os ciganos votam ou não. Será verdade que os ciganos não votam? Impreciso. Nós não nos preocupamos com o que os outros dizem de nós. E por isso vamos continuar firmes o caminho que temos que fazer. Ontem estive num dos distritos mais despovoados do país, em Castelo Branco. Hoje vim para um dos distritos mais populosos do país,
A nossa mensagem é uma mensagem que tem de percorrer os 4 cantos de Portugal. No dia 30, ninguém em distrito nenhum e em concelho nenhum pode ficar em casa. Nós temos uma missão para concretizar. Para haver um governo de direita, tem que haver mais votos à direita do que à esquerda. E se isso não acontecer, vamos ter mais 4 anos de António Costa em Portugal. E eu não sei da vossa parte, mas eu estou cansado de António Costa como Primeiro-Ministro de Portugal. E se alguma coisa podemos fazer, aproveitar esta oportunidade histórica para transformar o país em que vivemos, não podemos deixar que essa esquerda tenha maioria. Porque nós já sabemos ao que eles vêm. Reparem que por trás daquele discurso de querer mais SNS, de querer mais escola pública, de querer mais serviços públicos, é a mesma conversa há 47 anos. E os portugueses têm cada vez piores serviços públicos, mas há uma coisa que têm cada vez mais. É impostos. Isso têm cada vez mais. Porque a solução é sempre a mesma. É ir buscar dinheiro e distribuir por todo o lado, para ganhar votos. É ir buscar dinheiro a quem trabalha e distribuir de outras formas, ou por quem não trabalha, ou por quem pode vir a ser eleitor do Partido Socialista. E isto é o que acontece no Estado português há 46 anos. E é este paradigma que temos que mudar. Não há crescimento em Portugal se o país não produzir. Não há crescimento se não tivermos efetivamente um combate aos subsídios à preguiça e aos subsídios a quem não quer fazer nada. Aqui em Aveiro, muitos empresários, olhos nos olhos, me têm dito: o nosso problema é que nem sequer temos mão de obra para trabalhar. Não há mão de obra para as indústrias mais básicas. Não há mão de obra para o comércio. Não há mão de obra para a restauração. Não há mão de obra para os serviços inovadores. Não há mão de obra para as pequenas e médias empresas. E não há porquê? Porque anda metade a viver à conta de quem trabalha. E é isso que nós temos que impedir que continue a acontecer. Chega! 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 É por isso que os nossos objetivos são muito claros. Estamos num momento em que os portugueses não podem pagar mais impostos. E é aqui que eu não compreendo a restante direita, que está preocupada em baixar impostos de empresas, e eu também estou, mas neste momento nós temos desafios imediatos à nossa frente. Já vos falei das portagens, e são um deles. Nós nunca teremos o desenvolvimento de país como um todo, enquanto tivermos os custos que temos para transportar mercadorias ou pessoas do litoral para o interior, ou do norte para o sul. Nós nunca teremos desenvolvimento a sério enquanto as famílias pensarem que vão para o interior viver ou que vão para o interior trabalhar e têm que pagar portagens, têm que pagar deslocações e não têm serviços públicos. Mas aqui neste distrito de Aveiro onde estamos, também não nos podemos esquecer que ninguém consegue aguentar pagar a 5ª gasolina mais cara da União Europeia. Porque nós não justificamos os preços que pagamos. Se alguém um dia me der uma boa razão para pagarmos a 5ª gasolina mais cara da Europa, eu aceitarei discutir com essa pessoa. Mas é que a razão, demos as voltas que demos, é só uma. É porque temos uma carga fiscal que supera 60% do preço da gasolina e do gasóleo. Do que pagamos em gasóleo e gasolina, 60% são impostos. Agora digam-me, isto é ou não um roubo à maneira socialista que fazem para termos que todos os dias continuar a sustentar o Estado? A eletricidade. Estamos num dos meses mais frios do ano. Muitos homens e mulheres em Portugal passam frio e não conseguem ter sequer forma de se aquecer. Mas as nossas empresas sufocam com as contas que têm que pagar todos os meses. E enquanto a esquerda no Parlamento se delicia a falar das alterações climáticas, da pobreza energética, de tarifas sociais, para a generalidade das pessoas, o IVA da eletricidade continua a preços pornográficos. E nem isso se conseguem comprometer. Nem à direita, nem à esquerda. Como é que continuamos a ter um IVA de eletricidade a 23%? O que gera uma das maiores eletricidades de preço de energia na União Europeia. Tudo isto seria aceitável se tivéssemos também dos salários mais altos da União Europeia. O problema, meus amigos,
é que em Portugal é precisamente ao contrário. É dos salários mais baixos da União Europeia. É das pensões mais baixas da União Europeia. Mas é onde mais se paga gasolina. E é onde mais se paga eletricidade. É por isso que temos que dizer fim a este roubo socialista que nos tem trazido tanta pobreza em Portugal. Chega! 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 Nós não vamos desistir das bandeiras porque temos lutado. E no dia 30 é importante que todos saibam que um voto no Chega é o voto nestas medidas, de que não abdicaremos. Outros, em governo ou em coligação, já mostraram que cedem facilmente as suas bandeiras por um lugar no governo ou por um lugar de secretarias de Estado. A diferença, e é por isso que eles não gostam de nós, é que nós não cedemos nas nossas bandeiras. Quem vota em nós e quem votar em nós no dia 30 está a votar em nós porque acredita profundamente que vamos fazer esta transformação. Mas esta transformação, meus amigos, vai exigir voto e força no dia 30. Se chegarmos ao fim da noite e tivermos uma votação absolutamente histórica, não haverá quem possa impedir que o poder volte para os portugueses comuns. Que voltemos a ter a classe média no centro das nossas preocupações. Que voltemos a ter os pensionistas no centro das nossas preocupações. Que voltemos a ter as forças de segurança, em vez dos bandidos, como centro das nossas preocupações. Que voltemos a ter os professores, os empresários, aqueles que sustentaram este país ao longo de anos, no centro das nossas preocupações, em vez de nos preocuparmos com o mesmo de sempre. A classe política, a bandidagem e os coitadinhos que inundam o país desde o 25 de Abril. É esta mudança profunda de paradigma, é esta mudança de discurso que eles não conseguem compreender, mas que está no nosso ADN e no nosso coração e que nos fará não desistir enquanto não atingirmos os objetivos. Eu já o disse e vou voltar a dizê-lo. Estas eleições para nós são fundamentais, mas são mais umas eleições. O nosso objetivo é sempre Portugal. Se conseguirmos 20 deputados, felizes estaremos. Se conseguirmos um governo de direita, felizes estaremos. Se não conseguirmos, felizes lutaremos e persistentemente continuaremos a lutar. É que o Rui Rio não tem tempo, mas eu tenho, para transformar Portugal numa república digna que merece ser salva e onde os portugueses merecem viver com dignidade. Ventura, segue em frente! Tens aqui a tua gente! Ventura, segue em frente! Ventura, segue em frente! E essa é a diferença entre os que querem mesmo salvar Portugal e os que estão a prazo. É que nós não estamos aqui à espera de nenhum outro congresso para resolver coisas, nem estamos aqui à espera do resultado das eleições para saber se nos reformamos ou se ficamos. Nós temos perfeitamente a consciência da missão que nos traz aqui, da ambição que nos traz aqui e da missão profunda que temos que concretizar. Como em todos os momentos da história em que alguém tenta fazer alguma coisa, nós também estamos debaixo de fogo. Estamos debaixo de fogo de todos e de todos os lados. Mas isso só nos dá mais força. Nós somos como aqueles pugilistas que, à medida que levam mais, ganham mais força. Nós somos uma espécie de Rocky Balboa do século XXI. Verdade? Eles batem-nos, mas nós continuamos persistentemente. E quando menos eles esperam, lá aparecemos nós novamente. Com mais força. Não somos casmurros por nós. Somos casmurros porque este país merece que sejamos casmurros. Os portugueses esperaram anos, décadas, diria, por uma força que respondesse aos seus anseios profundos. Os portugueses esperaram décadas por uma força que não tivesse medo de dizer as palavras, que não tivesse medo de dizer o que tem que ser dito. E hoje, se acreditam em nós, é porque somos essa força da autenticidade. É por isso que acreditam e é por isso que sabem que nós seremos aqueles que enfrentaremos os problemas. Enquanto outros têm medo de nos enfrentar. É por isso que quando eu vejo que o Ricardo Araújo Pereira convidou todos os líderes do Parlamento para o seu programa, menos a mim, eu penso, é um bom sinal. É sinal que estou a fazer um excelente trabalho em Portugal.
É sinal que estamos a fazer um excelente trabalho, amigos. E é sinal que não temos medo das palavras. E que não temos medo de enfrentar o que tiver de ser enfrentado. Já enfrentámos o Primeiro-Ministro, os líderes da oposição, o Presidente da República. No último ano enfrentámos todos os grandes poderes deste sistema. Agora estamos no nosso momento. E é este momento que vai definir a força que vamos ter para os próximos anos. Ninguém pode ficar em casa no dia 30. No dia 30 temos que sair todos para votar. Comunidades de Aveiro, comunidades do país todo, comunidades no estrangeiro, todos. Todos os que durante anos gritaram e protestaram. Os que nas redes sociais criticaram e disseram que isto não podia continuar assim. Aqueles que no sofá, enquanto veem televisão, dizem que isto chegou ao ponto mais baixo. Todos esses têm que sair de casa para votar. Vocês andaram comigo na rua. Todos ouvimos. E todos ouviram o que eu ouvi. Força. Pela primeira vez vou votar. Pode contar connosco. Nós estaremos lá. Mas não basta isso. É preciso mesmo sair naquele dia para votar. É preciso mesmo sair para fazer essa diferença. O que pode estar em causa é o governo de Portugal. Na nossa primeira eleição estava em causa se elegeríamos ou não deputados para a Assembleia da República. Agora, meus amigos, está em causa se teremos ou não força para governar Portugal. E isto não é uma tarefa qualquer. É a tarefa para que fomos destinados e para que nascemos, para que nos criámos e para que decidimos lançar este projeto para Portugal. Todo o nosso trabalho se precipita para o dia 30 de janeiro. Pelos portugueses comuns, aqueles que nos ouviram, aqueles que caminharam connosco. E é por isso que ninguém pode faltar à chamada. Dia 30, a vitória ou a derrota não será minha ou dos que estão sentados a esta mesa. Será uma vitória de Portugal ou uma derrota de Portugal com mais 4 anos de socialismo ou de uma falsa social-democracia. Chega! 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 Por isso não tenham dúvidas. A descida do IVA da eletricidade é mesmo uma condição fundamental para nós. O fim das portagens é para nós uma condição essencial para qualquer governo, porque é a unidade e a dignidade do país que está em causa. E o PSD deve saber isto para que não diga que foi ao engano. Nós não aceitaremos repetir o que foi feito entre 2011 e 2015, que é cortar milhões em pensões em Portugal. Um governo de direita tem que aumentar pensões e não diminuir as miseráveis pensões em que vivem hoje os portugueses. Chega! 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 E dizem-nos, mas então se querem aumentar pensões, se querem baixar o IVA da eletricidade, se querem acabar com portagens, onde é que vão buscar esse dinheiro? É que nós não podemos continuar a tirar aos mesmos de sempre. Nós não podemos continuar a dizer a quem trabalhou uma vida toda, agora dá cá mais 20% do que recebes. Agora dá cá mais 30%. Como é que nós olhamos uns aos outros nos olhos e vemos pensionistas a receber 200 euros ou 300 por mês? Como é que nos olhamos uns aos outros nos olhos enquanto comunidade e vemos pessoas no fim de uma vida de trabalho a receberem míseros ou míseras centenas de euros, enquanto outros se aglomeram e se enchem com o dinheiro todo do Estado? Vamos cortar aos mesmos de sempre? Não. Meus amigos, nós gastamos centenas de milhões de euros todos os anos em observatórios contra o racismo, contra isto e contra aquilo, em institutos que ninguém saberia aqui dizer o nome nem para que servem, em instituições que multiplicam e confundem competências. É aí que temos que cortar, aí no tamanho do governo e nos gastos da política em Portugal. Se gastarmos aí, daremos dignidade a Portugal e é isso que temos que fazer pelos nossos cidadãos. Ventura, segue em frente, tens aqui a tua gente. Ventura, segue em frente. Ventura, segue em frente. Por isso, meus amigos, eu tenho certamente muitos quilómetros para fazer ainda. Sigo agora para Viseu, mas quero-vos dizer que é como se aqui ficasse convosco, contigo, Jorge, com todos vocês, candidatos.
até ao fim e até ao dia 30. É como se caminhasse convosco em cada uma destas ruas, falasse com cada uma das pessoas com que vão falar, é como se estivesse sempre aqui, ao vosso lado. Vou percorrer novamente o país todo, porque entendo que é essa a minha obrigação primeira, de estar junto daqueles que nos vão eleger e que vão ser a base do nosso grupo parlamentar. Mas não se esqueçam, talvez esta não seja a luta das nossas vidas, mas é certamente a luta que daqui a uns anos olharemos para trás e vamos dizer que vai transformar as nossas vidas. Eu conto convosco, sei que posso contar convosco e o Chega será a grande vitória da noite eleitoral. Viva o Chega, viva Aveiro, viva Portugal!